Boa noite a todos. Prazer estar com vocês e podemos chamá-los de frequenciados, porque realmente se conectaram não só com a comunidade, mas especialmente com a necessidade de entender o que é frequência. 2, como elevar a frequência vibracional em 540 Hz, que é a frequência da alegria. A gente tem falado muito disso. E é justamente por isso que nós trouxemos essa imersão. O despertar da frequência vibracional da alegria permanente. E quando a gente fala de frequência, para muitas pessoas ainda é confuso. Para algumas pessoas ainda é complexo de entender. E essa imersão é para isso, para ajudá-los a entender o que é frequência, para aí sim começar a pensar na possibilidade de alcançar os 540, porque quem vibra nessa frequência tem resultados maravilhosos, extraordinários, que não espera positivamente acontece. Então a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito de frequência é a origem, como é que tudo começa? Essa live nada mais é do que uma aula. A gente precisa expandir esse campo do pensamento, de consciência, para que vocês cada vez mais vão tendo capacidade de absorver os conteúdos que a gente traz para vocês. Muitas pessoas têm percebido que algo no relacionamento, ao longo do tempo, tem mudado. E, infelizmente, para frequências mais baixas ou para resultados menos ideais, para não falar tudo isso, todo esse rodeio, gente, para não falar pior, para dizer que a relação ficou um pouco mais conturbada, mais difícil. E antes de ocorrer essa ruptura visível, essa que a gente percebe pelos acontecimentos, algo invisível já tinha mudado há muito tempo, já tinha feito essa desconexão vibracional. Do que a gente está falando? O que tinha mudado antes? Justamente a frequência individual e automaticamente do casal. São poucas pessoas que conseguem perceber essa mudança nas situações ou questões invisíveis. E quando essas coisas invisíveis começam a ocorrer, as coisas vão mudando. Vai mudando na forma de sentir, de pensar e especialmente de reagir. Isso é o que nós chamamos de campo vibracional. E o que é o campo vibracional? Campo vibracional é aquilo que vem depois da vibração. Mas tudo que existe na Terra, tudo que o Criador fez, tem vibração. Todas as coisas. Pensamento, palavra, sentimento, emoção, tudo que acontece tem vibração. Então, se você montar na sua mente agora, imagina um impacto de coisas simples. Imagina que você tem uma bacia, em cima dessa bacia, que já está cheia de água, tem uma torneira gotejando, pingando. Você já reparou que quando aquela gota sai da torneira e cai na bacia cheia de água, tem um impacto dessa gota com essa água? A partir disso, a gente até percebe um som, certo? Pluk! Imediatamente acontece a onda vibracional. Então, vibração é o que vem depois do impacto. Aquelas ondinhas que você vê. No que o Criador fez, tudo que ele botou a mão, e se você conhece alguma coisa que exista, que não foi o Criador que fez, você me apresente, por favor, que eu estou ansioso por esse momento. Os homens criaram muitas coisas, sim, replicando o que já existia. E aí que está a questão, que tem muita coisa que a gente ainda não acessou. Nossa mente ainda não teve essa possibilidade. Por isso que fica confuso, e o que é confuso para nós, a gente tem a tendência de repelir, porque é desconfortável o desconhecido. Mas tem muita coisa que a gente precisa saber para a nossa vida ficar confortável. E aí você tem que se expor ao desconhecido. E por isso que eu quero parabenizar cada um de vocês aqui presentes, porque mesmo alguns não entendendo do que estamos falando, mas estão em busca de resultados melhores na vida. Não só na relação conjugal, mas em todas as relações, porque nós temos várias na vida. Tem a do trabalho,
Para quem estuda, tem a da escola, tem a da vizinhança, tem a de família, não é? Em algum momento, a depender da vibração, da frequência que temos, o que desenvolvemos, essas relações vão ficando de mal a pior. E a gente cansa disso. A gente quer viver o inesquecível. Nascemos, fomos criados para isso. Então, voltando sobre esse raciocínio, uma vez que entendemos que vibração é o que vem a partir de uma colisão, de um impacto, agora fica mais fácil perceber que todas as coisas que existe um impacto vai ter também uma vibração. E quando se repete aquele impacto, aí como as ondas vão ser repetitivas, forma-se o campo vibracional. A depender do tamanho do impacto, esse campo vai se estendendo a determinado lugar e espaço. O que é frequência? Frequência vem depois. Você tem um impacto que você repete várias vezes, vai formar vibração, campo vibracional, e na repetição é como se ele virasse um código para você. Quem aqui já ouviu rádio? Coloca aí no chat. Isso aí. Tem gente que tem radinho lá, radiola. Acorda de manhã, enquanto prepara o cafezinho, já põe, sintoniza numa rádio para ver notícia, ouvir alguma coisa, certo? Você concorda comigo que existem várias torres transmissora de conteúdo via rádio? Por isso que tem várias estações, não é? Mas o seu rádio, quando você tem uma específica, uma favorita, você vai pegar ele ou no botãozinho digital, ou outros ainda é com a rodinha lá de disco, e vai sintonizar na sua rádio preferida. Então, mesmo havendo várias outras rádios transmitindo sinal, o seu rádio sintonizou na que você escolheu, entende? Isso só é possível através da frequência. Frequência é uma onda vibracional mais codificada. É que nem celular. Quantos celulares a gente sabe que existe no mundo aí? Eu nem procurei ou pesquisei para saber. Mas a gente sabe que é muito, porque criancinha hoje de poucos anos já tem acesso. Algumas com meses de vida já tem acesso, já sabe rolar o dedinho no feed lá. Não é assim? Mas e por que quando você pega seu celular para fazer uma ligação, que já está ficando obsoleto, né? Por que esse celular não sofre interferências de outros ou não interfere na ligação dos outros? Porque tem uma frequência, um código específico, que é o que conecta. Conseguiram entender o raciocínio até aqui, gente? Eu vou me preparar para usar a luzinha aqui, um átomo. O que tem aqui na órbita? Aqui na órbita, girando todo o tempo, tem o elétron. Enquanto esse carinha gira aqui na órbita, ele solta uma energia chamada de fótons. Para tudo isso carregar, esse fóton ele volta aqui no núcleo. Quem está aqui no núcleo? Prótons. Aí vem o ponto de colisão. O elétron que rodou na órbita carregou o próton do núcleo de fótons e chega um momento que ele explode. E aí viram vários outros átomos. Essa explosão, ela formou um impacto. O que vem do impacto? Onda. Onda o quê? Vibracional. A partir do ritmo que foi utilizado para isso acontecer, essa onda vibracional, ela vai ter um código. Esse código nós conhecemos como frequência. Por que é importante você e eu entender? Você percebeu que aqui teve um ritmo que, ao carregar o próton, explodiu e formou novos átomos, mas com um ritmo específico. Esse ritmo, que é estendido para todo o canto, ele tem um código. Esse código é chamado de frequência. Vamos voltar aqui de novo na tela comigo. Por que você e eu precisa entender isso? Na origem, você e eu é átomo.
Quando o átomo começa a se multiplicar, aí ele vai passar para o próximo nível de existência, que é da parte energética para a parte material, molécula, certo? No corpo do ser humano, no meu e no seu corpo, o próximo estágio vai ser formar células. Células vão se unir, formar tecido. E o tecido vai dar origem a órgão, a sistema e ao corpo humano. Mas você percebe que antes de existir o corpo humano, existia uma frequência, um código. Um código esse que deu origem na carne, ser humano. Por que você e eu precisa entender isso e entender muito bem? Lembra que no começo eu falei que tudo tem vibração? E vamos separar agora em menos partes. Pensamento tem vibração. As palavras, o som tem vibração. E o que a gente sente também tem vibração. Os pensamentos, anota aí, ó. Pensamentos são elétricos. Sentimentos. Eu estou apontando aqui o peitão, o lugar do coração, porque as pessoas associam o coração com sentimento, né? Sentimentos são magnéticos. A energia que a gente produz desde o átomo, ela é eletromagnética. O que significa energia elétrica? Elétrica transmite informações. Quando você pega o seu carregador para carregar o seu celular e você coloca ele na tomada, a tomada está emitindo o que para o seu celular? Uma carga elétrica ou energia elétrica. Não tem como o seu celular devolver informação para a tomada, porque a tomada só transmite energia elétrica. Mas nós somos magnéticos. A energia que nós temos desde o átomo, ela tem capacidade de emitir e atrair, assim como é o ímã que está lá na porta da sua geladeira. Você deixou a geladeira um pouquinho aberta, a energia que tem naquele ímã começa a atrair a porta para o metal da geladeira e fecha, não é assim que acontece? Você e eu temos essa energia também. Então, um pensamento que eu tenho, que é elétrico, quando eu lanço ele no universo, no sistema, e potencializo ele com um impacto vibracional, que é o que eu falo, por exemplo, eu sou lindo. Acordei, que dia lindo, eu sou maravilhoso. Você jogou essa vibração, essa onda vibracional no universo, no sistema. Só que essa onda é com a energia elétrica e magnética. É como se esse código saísse procurando algo em referência. Por exemplo, eu dizer que eu sou lindo, o que significa isso para o universo? Aí começa a vir as sugestões. O que representa beleza? O que tem que colocar nos olhos dele? O que ele tem que ouvir que significa belo? Estão entendendo, gente? Coloca aí. Do contrário, é verdade também. Se você fala assim, hoje eu dormi mal, eu tô só o pó, eu tô um bagaço. Seu pensamento, que é elétrico, foi lançado no universo e foi potencializado pelo que você diz, onda vibracional, onda, foi lançada. Como ela é magnética, ela tem que procurar algo à altura. Então, como é que se sente uma pessoa que está só o bagaço? O que tem que acontecer com ela para representar esse estado na vida dela? E aí essa pessoa que acordou assim, quando ela... Imagina que ela vai tirar o carro da garagem. Aí é aquele carro que dá a partida só para irritar a pessoa, drenar a energia dela. Tenta, não dá certo. Aí deu a partida. Na hora que vai sair, percebeu que o pneu está murcho. Aí tudo bem, vai lá, coloca o step com muito sofrimento, machucando o dedo, enfim, e sai. Saindo de casa, já recebe um buzinão. No semáforo, alguém vai dar aquela batidinha.
Já começou péssimo, porque você disse que é um bagaço. Um bagaço tem que ser moído, espremido no último. Mas não é o suficiente, porque o dia está só começando. Aí é aquele dia que o patrão começa a exigir coisa que talvez nunca exigiu de você, que te coloca para baixo. Você é incapaz, você é inútil, você não vale nada, você não presta, eu vou dar suas contas. E aí, você superou tudo isso. Quando chegou em casa, estava lá seu marido, sua esposa, para finalizar com chave de ouro. Discutir, derramar todos os problemas em cima de você. Para que de fato você sentisse o quê? Se sentisse como o quê? Coloca no chat aí. Vamos ver se vocês entenderam o raciocínio. Um bagaço, um resto. Mas você entendeu que tudo começou com o que você lançou como vibração no universo? O problema, gente, é que a gente faz isso muitas vezes ao longo de muitos dias, ao longo de boa parte, talvez, de toda a nossa vida, e talvez estivéssemos fazendo até agora, inconscientemente, sem pensar nesse poder que temos. Porque você concorda comigo que é um poder? Você determinar como vai ser o seu dia? A partir do que você pensou e falou? O que acontece de pior nisso é na hora que essa onda vibracional se torna uma frequência. E como que ela se torna uma frequência? Quando tem a repetição. Então, uma pessoa que tem o hábito de reclamar, ela formou uma onda de baixa frequência, de curto alcance. E como é uma frequência, todos os dias ela lança isso no universo. Então, se ela reclama, por exemplo, de que o mundo é injusto, todo o tempo ela vai ter motivos para ver de que realmente o mundo é assim. Alguém vai passar a perna nela, vai parecer que ela está sendo o foco do universo nesse sentido. Até a pessoa mais honesta vai cumprir esse objetivo com ela. Uma pessoa que nunca deu calote em ninguém vai dar nela, porque ela decretou isso, ela fez isso por meio da frequência, repetição da onda vibracional. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é: onda vibracional existe? Se você acredita que sim, coloca aí. Se o que eu disse até o momento fez sentido para você, você fala, faz sentido. Então, gente, para quem baixou o e-book e já começou a fazer uso dele, hoje a gente está abordando o primeiro pilar. A gente fez um e-book bem simples, para que ninguém se confunda com absolutamente nada, e a gente vai escalando esse conhecimento. Ele define não só as tuas relações, mas os frutos que você vai colher da sua vida. Então, nesse pilar 1, tem uma frase, e eu vou repetir para vocês. Diz assim, ó: a forma como você vibra determina a forma como você vive. A forma como você vibra determina a forma como você vive. Anotaram isso aí? E aí a gente vai voltar para o quadro, para o retoque final. Um homem fez essa escala aqui, ó, conhecida como escala das emoções. Ele mediu essa escala por meio das frequências. E aí existe uma frequência que hoje está tomando conta do mundo. E é por isso que a gente vê os resultados. 100 Hz vibracional. Quem arrisca dizer? Essa frequência aqui é do quê? Coloca aí no chat. Se você já leu ou estudou sobre isso. Ansiedade e medo. Qual que é a diferença de um para outro? Eu vou explicar para vocês e depois aí abre a câmera para a gente eu olhar no olho de vocês. Ansiedade é sensação, é como a pessoa se sente. Tem dias que ela se sente ansiosa, tem dias que não, tem momentos que ela se sente ansiosa e tem momentos que não. Medo é nível de consciência. Existem pessoas que se caracterizam como medrosa.
Menos mal se fosse só falar, né? Que é medrosa. Ela se sente assim. Ela começa a acreditar que nada é possível para ela, que tudo que ela vai fazer não dá certo, que as altas frequências não são para ela. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento, INC, pode anotar aí, identificar nível de consciência. Porque quanto menos consciente nós formos, mais o inconsciente vai tomar conta, montar a sua frequência e te fazer colher os resultados dessa frequência. Tem um princípio bíblico para quem acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou no mínimo um manual para a vida humana. Se eu não me engano, ele está numa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Ele fala ali, em suma, que o que o homem semeia, ele colhe. Qual que é a diferença de um agricultor para talvez o meu e o seu caso ou condição? Que o agricultor, na hora de semear, ele faz isso bem consciente. Ele vai estudar como é que lavra o solo, como é que aduba, como que prepara e quais sementes dão frutos que ele deseja colher. Então ele faz consciente. Mas talvez você e eu estejamos lançando sementes inconscientemente, que é quando a gente está com a frequência baixa, abaixo de 100, e 100 para alguns é bastante coisa. Mas, por exemplo, raiva vibra em 150 Hz. Um raivoso vibra melhor, é mais produtivo do que um ansioso. Mas se a gente está com essa frequência e agindo na inconsciência, sem fazer as escolhas de como nós vamos vibrar, aí também a gente não vai poder reclamar, embora faça isso, dos frutos que estamos colhendo. A gente vai se afastando do grande potencial que a gente tem. Que lembra lá de novo? A gente é átomo. Átomo significa basicamente que você pode escolher os resultados que você quer ter. Olha que beleza. Mas tem que entrar a consciência aí. Ok? Então, primeira coisa, gente, lição de casa de hoje. INC. O que é o INC? Tá aí no chat já. Mas alguém replica para mim, fala aí. Isso aí. Identificar nível de consciência. Essa é a lição de casa para os próximos 7 dias, para o nosso próximo encontro. Porque à medida que a gente vai escalando nesse conhecimento, gente, o resultado é consciência presente. E quanto mais consciência presente, mais próximo você está de se conectar com a tua essência. Ver esse lado maravilhoso que o Criador te deu. Quando isso acontece, é quando você começa a escalar também na frequência vibracional. E o nosso foco é 540 Hz, frequência da alegria. A gente vai falar dela muito mais à frente, tá? Especialmente no último encontro. Mas por hoje é só. Era isso que gostaríamos de compartilhar com vocês. A gente vai encerrar agora a gravação, mas se você tem dúvida, a gente vai abrir um espaço para você tirar elas agora. Pode encerrar a gravação. Foi um prazer estar com vocês. Até terça-feira que vem no próximo encontro.